E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, o Tom, e hoje eu vim falar sobre 10 teorias que muitos fãs da Disney fizeram ao longo dos anos. Tá ansioso para saber quais seriam essas teorias? Então fica ligado que eu vou te mostrar. Imagina então, imagina o quê? Imagina Tom. Bom, gente, o que são teorias? São apenas aquelas hipóteses que as pessoas vão criando para poder querer falar se aquilo é mesmo verdade ou não, se aquilo ali que elas estão pensando realmente pode ser verdadeiro ou não. E hoje eu vim mostrar para vocês 10 teorias que os fãs da Disney acabaram montando ali na cabeça deles, e depois compartilhando na internet sobre alguns filmes e personagens da Disney. E agora vamos começar pela primeira teoria, que vai ser a da Branca de Neve. Escolhi contar essa teoria como a primeira porque foi o primeiro filme da Disney. Então, presta atenção nessa teoria e depois fica avaliando aí na sua cabeça se você acha que pode ser verdade ou não. Branca de Neve morreu mesmo no filme dela. Alguns fãs, eles afirmam que aquele beijo que teria despertado a Branca de Neve, na verdade nunca despertou a mocinha, porque segundo essa teoria, o príncipe representa a morte, e ele teria aparecido ali só para levar Branca de Neve para o outro mundo. Essa tese, ela ficou mais razoável quando a gente vai lá e presta atenção no final do filme, quando a Branca de Neve e o príncipe estão indo para aquele castelo. Se você reparar, ele é dourado e parece que fica nas nuvens, como se fosse o céu. Então, Branca de Neve morreu e está indo para o céu. Bizarro, né? Segunda teoria. A rainha má de Branca de Neve é a mamãe Gothel de Rapunzel. Ainda falando de Branca de Neve aqui, alguns fãs da Disney também afirmam que da mesma forma que a rainha má, que é a madrasta da Branca de Neve, sempre foi obcecada em ser bela e por conta disso ela vai lá e persegue a Branca de Neve o tempo todo para poder matar a menina, sendo ela considerada a mais bela de todas, a mamãe Gothel não é diferente. Ela só não quer matar a Rapunzel, porque se matar vai perder aquela sua forma de ganhar a beleza. As duas são obcecadas pela beleza. Então, você já fica assim, será que é, será que não é? Por isso, muitas pessoas acreditam que a madrasta da Branca de Neve, a rainha má, ela não morreu lá naquela montanha quando aquele raio cai ali e ela vaza para baixo com aquela enorme pedra ali. Muitos acreditam que ela sobreviveu àquela queda, de alguma forma ela sobreviveu. Depois disso ela conheceu a flor mágica, mudou de nome para não ser perseguida por ninguém e tentou levar a vida por muito mais tempo, até que depois perdeu a flor e foi atrás da menina que deu o nome de Rapunzel. Alguns fatos que podem te fazer pensar nisso ainda melhor é que aquela adaga que a rainha má entrega para o caçador matar a Branca de Neve é muito parecida com a adaga que a mamãe Gothel está usando lá no final do filme Enrolados para poder querer colocar fim no nosso querido Flynn Rider. Outra coisa, se você reparar bem, a gente pode ver a ilustração de uma maçã lá na torre da Rapunzel, bem no momento em que a mamãe Gothel está quase chegando no fim para poder realmente cometer o ato de homicídio com o Flynn Rider. E outro detalhe, as duas histórias se passam na Alemanha, tanto Branca de Neve quanto a história de Enrolados. Terceira teoria, Jane é a neta de Bela. Essa teoria, gente, começou quando aquele jogo de chá que a gente viu lá em A Bela e a Fera, sendo ele a Madame Samovar, aparece no filme Tarzan. Todos aqui, que já assistiram A Bela e a Fera, sabem que quando a maldição do castelo da fera foi quebrada, os funcionários do príncipe voltam à forma humana e todos aqueles objetos ali, eles desaparecem, eles somem. Porém, a Bela e o príncipe, após se casarem, eles podem ter mandado alguém fazer uma chaleira, o bule ali, xicrinhas parecidas com o que era a Madame Samovar, o Zip, para poder guardar como uma lembrança. E depois de muitos anos, a Jane nasceu, sendo ela neta da Bela, e quando ela cresceu, ela ganhou aquele jogo de chá da sua avó, sendo ela a Bela. Sem contar, gente, que a Jane e a Bela, elas são muito parecidas, se você reparar. Olha só o formato do rosto delas, olha só a cor do cabelo delas, e olha só como as duas amam usar roupas amarelas. Coincidência? Acho que não.
Os pais das duas são homens meio estranhos, isso a gente não pode negar. E as duas se apaixonaram por homens completamente selvagens. A Bella por uma fera e a Jane pelo Tarzan. A Bella, ela é francesa e a Jane é britânica, mas isso não atrapalha em nada essa nossa teoria. Por quê? Porque dizem que a história da Bela e a Fera, né, aconteceu lá na França, né, mas antes da Revolução Francesa. E como a Bela e o príncipe, eles sempre foram aristocratas, eles poderiam ter pensado em fazer o quê? Fugir da França e parar lá na Inglaterra, onde eles resolveram viver. Quarta teoria. O gênio é o comerciante. Muitos fãs da Disney, eles também sempre comentaram sobre aquelas semelhanças entre o comerciante que começa lá, né, contando a história do Aladim e o gênio da lâmpada. Isso porque os dois usam roupas azuis com faixas vermelhas em volta da cintura. Se você reparar bem também, eles têm sobrancelhas muito parecidas e a barba tem aquele cachinho assim meio fofo. Sem contar que os dois são os únicos personagens da história que tem 4 dedos e em inglês, se você ouvir, a voz deles é muito semelhante, é muito parecida. Por isso, muitos fãs acreditam que depois de sair da lâmpada, o gênio se tornou um viajante que vem de bugigangas e que está sempre contando aquela sua história. Afinal, se ele não fosse o gênio, como ele poderia saber de tudo isso que aconteceu aí com o Aladim? Realmente é estranho, não é mesmo? Algo que nós também não podemos esquecer é que uma vez um vídeo vazou, né, aí da Disney, onde eles mostram esse comerciante se transformando no gênio. Nós não sabemos o que dizer, né? Teorias são apenas teorias. Mas e você? O que você tem a me dizer? Você acha que ele é mesmo o gênio ou não? Quinta teoria. Peter Pan é um anjo que guia crianças mortas para o céu. O quê? Bom, muitos nunca pensaram nisso, né? Acho que você também não. Mas se você parar agora para poder pensar, o que faz com que as crianças da Terra do nunca se tornem adultas? Por que elas nunca crescem? Nunca parou para se perguntar, né? Existem pessoas que dizem que isso acontece pelo fato da Terra do Nunca não ser um lugar mágico, mas sim um lugar onde as crianças mortas vivem, onde elas descansam, vamos dizer assim. E segundo essas teorias que criaram, Peter Pan é um anjo encarregado de guiar as almas das crianças até o céu e cuidar delas. Na versão original da história do Peter Pan, aquela história em que o filme foi baseado, existe até uma fala que muitos acreditam ser uma prova dessa teoria deles. Essa fala é assim, abre aspas, morrer será uma aventura tremendamente grande, fecha aspas. Será que tem alguma coisa a ver aí? É ou não é? Me fala você. Sexta teoria. Robin Hood acontece na Zootopia medieval. Se você assistiu Zootopia, você sabe que é um filme que nos mostra um mundo onde os humanos nunca existiram. Nesse mundo, existem apenas animais que aprenderam a conviver muito bem entre eles ali. A questão é que só existem outros 2 filmes da Disney que possuem essas características. Um deles é o filme Robin Hood e o outro é o filme O Rei Leão. Lá você não vê seres humanos, apenas o que? Animais. Porém, em Rei Leão existem primatas, mas no filme Zootopia nós não podemos ver esse tipo de animal, o que é visto como uma maneira de eliminar qualquer indício da existência humana. Segundo a ciência, nós, seres humanos, viemos do quê? Dos macacos, né? Mas em Zootopia a gente não vê nenhum deles. Outra coisa muito parecida entre esses 2 filmes é que os dois têm uma diferença entre os tipos de predadores e presas. Assim, o universo mostrado lá no filme do Robin Hood poderia ter servido como uma base para o futuro de Zootopia. Começou daquele jeito e foi melhorando até chegar no futuro, que se chama Zootopia. Sétima teoria. Rapunzel é prima de Anna e de Elsa. Hã? No filme Frozen, os pais de Anna e Elsa infelizmente naufragam e nunca mais são encontrados. E isso acontece porque, segundo uma das diretoras do filme, sendo ela a Jennifer Lee, ela disse uma vez que eles naufragaram porque eles estavam indo numa viagem a caminho de um casamento.
Então, isso fez com que muitos fãs começassem a pensar, né, que casamento seria esse? E aí eles acreditaram que o casamento seria o de Rapunzel após finalmente conhecer seus verdadeiros pais e já estar namorando o nosso querido José Bezerra. No filme Frozen, toda a história realmente acontece 3 anos depois desse naufrágio e desse casamento, vamos dizer assim. O filme Enrolados ele foi lançado no dia 24 de novembro de 2010. E se você fizer as contas aí nos seus dedinhos mesmo, você vai perceber que isso aconteceu 3 anos antes do filme Frozen ser lançado, que estreou apenas no dia 27 de novembro de 2013. E aí, o que você me diz? Coincidência ou não? 8ª teoria. Tarzan é o irmão de Anna e Elsa. Ah, não. Ainda falando aqui de Frozen, existem pessoas que pensaram bem mais longe do que eu falei anteriormente. Eles dizem que o quê? Que o naufrágio que aconteceu com os pais de Anna e de Elsa foi o mesmo naufrágio que aconteceu com os pais de Tarzan. Bom, vamos lá. A pergunta que ficou pairando entre os fãs da Disney foi: e se os pais da Anna e Elsa não morreram naquele naufrágio, não morreram no navio? Para alguns fãs, a mãe de Anna e de Elsa estava grávida, mas ainda não havia contado aquele segredo para suas filhas. Então, quando ela e o seu marido partiram nessa viagem, né, eles conseguiram sobreviver a essa infeliz tragédia, né, do naufrágio. E, estando vivos ali, conseguiram chegar lá no litoral de uma área de selva, onde, com muito esforço, o pai da Anna e da Elsa construiu uma casa na árvore e eles tiveram o bebê ali, né, que a mãe da Anna e da Elsa já estava grávida. E quem poderia ser esse bebê? Só poderia ser o Tarzan. Sem contar que todos sabem que os pais do Tarzan também naufragaram. Isso não é muito familiar para você? Além disso, os fãs acreditam que os pais do Tarzan realmente lembram bastante, né, as formas físicas que os pais de Anna e de Elsa. Mas essas são apenas teorias, não é mesmo? Mas e você? O que você me diz? Você acha que eles parecem ou não? Você acha que essa teoria pode ser verdade ou não? Comenta aqui e me diz o que você pensa disso. 9ª teoria. O Capitão Gancho matou a mãe da Ariel. No filme da Pequena Sereia 3, nós podemos ver que a mãe da Ariel, infelizmente, foi morta por piratas. Sem contar que no filme Peter Pan, nós também podemos ver como as sereias morrem de medo de quem? Do Capitão Gancho. E por quê? Porque ele caça sereias. Então sempre que a gente vê o barco dele chegando ali, próximo a um local onde tem sereias, né, lá na Terra do Nunca, elas dão linha, elas vazam, porque tem medo dele. Sim, é Hulk, é ele! Então, isso fez com que o Rei Tritão passasse a odiar os seres humanos, nunca mais permitindo que as suas filhas chegassem perto da superfície. Sem contar que numa conversa que ele está tendo ali com a Ariel, ele ainda menciona uma frase assim, abre aspas, ser fisgada por um anzol de comedor de peixes, fecha aspas. E sabemos que o Capitão Gancho, ele tem o que no lugar de uma das mãos? Pensa que eu quero ver a minha filha mais jovem ser fisgada pelo anzol de um comedor de peixe? Para você é familiar, para você não é? O que você acha disso daí? 10ª teoria. A Ariel é prima de 2º grau do Hércules. O filme Hércules está ligado à mitologia grega, né? Mas muitos não sabem que o Rei Tritão também faz parte dessa mitologia. E agora eu vou explicar o motivo dessa teoria. Segundo a mitologia grega, o Tritão é o filho de Poseidon, que seria o deus dos mares. Poseidon é irmão de Zeus, o pai de Hércules. Então, nós podemos dizer que Tritão e Hércules seriam primos, não é verdade? E por conta disso, Hércules e Ariel seriam primos de 2º grau. Mas e você? O que você tem para me dizer disso daí? Essas são teorias muito geniais que as pessoas tiveram, né? Foram colocando na internet e muitas outras pessoas que leram, avaliaram isso daí também acreditaram.
né? Eu trouxe para vocês 10 dessas teorias, né? Possa ser que eu traga mais depois, né? Mas eu quero que você me diga o que você achou delas. Se você acha que elas são mesmo verdadeiras, se podem ser reais ou não. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessas 10 teorias aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like de vocês para me ajudar. Se inscreva no canal se não é inscrito. E continuem aqui ligados, né? Porque logo novos vídeos vão sair.